Demorou, mas a verdade veio à tona. E como sempre, é um grande escândalo que escancara a perversidade da esquerda e da imprensa brasileira. Não só da imprensa brasileira, mas da imprensa mundial. É como se a imprensa se tornou como uma espécie de uma extensão do capeta, né? Um escritório de advocacia do demônio. Eu vou falar um pouco sobre a questão do conflito Hamas e Israel. Como vocês sabem, a imprensa mundial está tentando manipular a opinião pública para colocar todo mundo contra Israel, como se Israel estivesse cometendo um grave crime, um genocídio, um holocausto, essas besteiras que eles falam. Inclusive, Lula adora falar nos seus discursos quando viaja pelo mundo que Israel matou 15 mil, 10 mil crianças em Hamas, que 30 mil mulheres morreram em Hamas. E aí a gente começou a se perguntar, de onde eles tiram esses números? Quando, para nossa surpresa, a gente descobriu que esses números vêm do Ministério da Saúde da Palestina, que é coordenado pelo Hamas. Ou seja, os números de civis mortos, crianças e mulheres na faixa de Gaza, vinha do Hamas. Não era uma organização independente que entrava lá e fazia uma análise, um estudo, não. Até agora. E aí virou um escândalo internacional que a imprensa brasileira finge que não está acontecendo, não é com eles, né? New York Post. Hamas admite que mentiu para o mundo sobre quantas crianças e civis morreram em Gaza. Tá aqui, ó. Hamas admite que mentiu. Aí tem uma matéria que eu vou mostrar para vocês agora, hein, que é essa matéria aqui que eu quero que vocês vejam, ó. Hamas quietamente, silenciosamente derruba milhares de mortes de casualty figures, de pessoas que morreram por efeito colateral, né, de casualty, que são civis mortos na guerra. Alega que 70% das fatalities eram mulheres e crianças. A alegação que 70% das fatalidades eram mulheres e crianças são completamente sem sentido, diz relatório. E aí eu peguei um trecho da matéria, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Nova pesquisa mostra que Hamas tem quietamente, silenciosamente diminuído milhares de mortes das pessoas que morreram em Gaza. Aí fala o Silo Eisenberg, do US-based non-profit, de uma organização sem fins lucrativos baseada nos Estados Unidos, que é a Honest Reporting, é o nome da organização, disse que a atualização de mortes por Hamas de março de 2025 tinha sido removidas milhares de pessoas que previamente listavam como tendo sido mortas ano passado. A nova Hamas New March to Fatality, a nova lista de fatalidade de março de 2025 do Hamas, tirou quietamente 3.400 completamente identificadas mortes listadas nos seus relatórios de agosto e outubro de 2024. Peraí, eles retiraram 3.400 nomes, incluindo 1.080 crianças. Essas mortes nunca aconteceram. Esses números eram falsificados, disse o Eisenberg, né, o cara dessa organização. E agora, para ficar melhor ainda, eu vou mostrar para vocês aqui o Major, que é o correspondente da guerra lá, né? Ele é do exército do IDF, correspondente da guerra, falando o que aconteceu. Só escuta ele e ele vai mostrar os trechos da reportagem. Você vai ver que loucura que é, o tanto que a nossa imprensa mente e o tanto que a opinião pública foi completamente manipulada a odiar Israel. Estão te transformando num Hitler. A imprensa quer te transformar num nazista e você não percebe. Isso é impactante. Vai desmantelar uma das principais narrativas enganosas sobre a guerra. Vocês com certeza já se depararam com argumentos dizendo que a maioria das mortes de Gaza são mulheres e crianças. Isso se deve principalmente às mentiras do Hamas, que publica que 70% das vítimas da guerra em Gaza são mulheres e crianças, e que, infelizmente, grande parte da mídia acredita nesses números. O Hamas divulga sua lista com os nomes dos mortos em Gaza em formato PDF. Por que será? Porque isso dificulta analisar a veracidade da lista e fazer uma comparação com listas anteriores. Então, uma organização sem fins lucrativos sediada nos Estados Unidos, Honest Reporting, passou as listas do Hamas para uma planilha do Excel e assim conseguiu com facilidade comparar a lista de mortos em Gaza atualizada pelo Hamas em março de 2025 com as listas anteriores. Vejam que incrível! A Honest Reporting disse ao jornal The Telegraph na última terça-feira que após analisar a atualização de baixas do Hamas de março de 2025,
nomes que estavam em listas anteriores desapareceram. E quais são esses nomes que desapareceram da lista? Pasmem, a nova lista do Hamas de março de 2025 descarta 3.400 mortes que foram listadas em seus relatórios de agosto e outubro de 2024. O mais incrível, mais da metade dessas pessoas que não estão mais incluídas na nova lista do Hamas são crianças. Ou seja, a análise da organização Honest Reporting indica que 1.080 nomes de crianças que foram identificadas e listadas como mortas segundo o Hamas nas últimas listas desapareceram da lista publicada esse mês. Resumindo, o Hamas havia afirmado que 70% das vítimas da guerra eram mulheres e crianças. Essa afirmação não está mais refletida em sua lista atualizada recentemente. Segundo o Hamas, 72% das mortes são homens. Essa categoria demográfica se alinha aos combatentes terroristas do Hamas. Uma das duas conclusões são verdadeiras. Ou o Hamas é um grupo terrorista mentiroso que manipula números como uma estratégia de guerra, ou 1.080 crianças listadas como mortas simplesmente ressuscitaram. Você decide em que acreditar. Cara, isso é tão importante porque tem sido justamente esse fictício número de homens, de mulheres e crianças mortas na guerra, como se tivesse sido uma espécie de genocídio de Israel, como pessoas inocentes, porque realmente nos toca o coração saber que mulheres e crianças estão morrendo numa guerra.